A paz do Senhor a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos que têm nos acompanhado. Eu dou graças a Deus mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a falar com cada um de vocês para trazer aí mais um comentário de uma das nossas lições aí da CPAD. Hoje nós temos a última lição desse primeiro trimestre aí de 2021. A lição de número 13. Nós tivemos a oportunidade de estudarmos aí uma série de lições nessa revista. A primeira lição falamos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. A segunda lição sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A terceira falamos sobre o batismo no Espírito Santo. A quarta sobre a atualidade dos dons espirituais. A quinta, o fruto do Espírito, o eu crucificado. A sexta lição, falamos sobre a santificação, comprometidos com a ética do Espírito. A sétima, cultuando a Deus com liberdade e reverência. A lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. A 9, vivendo o fervor espiritual. A lição 10, o Senhor Jesus cura hoje. A lição 11, compromissados com a evangelização. A lição 12 da semana passada, a urgência do discipulado. E hoje nós temos a lição 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Uma lição muito importante. Eu creio que aqueles que tiveram o cuidado, o interesse de acompanhar as nossas lições, certamente foram edificados. E essa última lição ela não será diferente. Uma lição muito importante, com esse título, voltados os olhos para a bendita esperança. Nós sabemos que a maior esperança do salvo não é comprar uma casa, não é se casar, não é ter um bom salário, não é ter uma vida boa aqui na terra, não é criar os filhos, não é ganhar dinheiro, não é ter saúde, não é se livrar dos males desta vida. Mas essas coisas não são importantes, sim, elas são muito importantes, e eu diria que elas são contingentes, são coisas que de fato nós precisamos nessa vida aqui, e até necessitamos para essa vida. Porém, é necessário que nós entendamos, enquanto cristão, verdadeiro cristão, que a sua maior esperança é a vida eterna em Cristo Jesus, que já começa nessa vida, mas que há de se concretizar quando do arrebatamento da igreja, quando nós estaremos para sempre com Jesus. Então isso nunca deve sair da nossa mente, nunca deve sair do nosso coração, qual é a nossa maior esperança. Por quê? Porque nós sabemos que com o passar do tempo, muitos têm feito plano para esta vida, e nós vivemos numa sociedade totalmente secularizada, e a igreja, ela é a igreja enquanto instituição, enquanto o seu aspecto físico, ela é a igreja do seu tempo. E nós sabemos que no mundo secularizado, a igreja ela corre um risco muito sério, a igreja enquanto instituição, enquanto esse lado visível, ela corre um risco muito sério de ser uma igreja secularizada. E nós sabemos que, infelizmente, boa parte daqueles que se dizem cristãos, daqueles que fazem parte da igreja, enquanto seu aspecto visível, são pessoas cujos planos estão só para esta vida. Hoje, boa parte de nós, boa parte dos cristãos, eles de fato falam da vinda de Jesus, que esperam Jesus voltar, mas de fato eles pensam na vinda de Jesus como algo para bem distante. Se nós formos analisar, na maioria das vezes nós não contamos com a imediata vinda de Jesus, ou para muitos de nós, a vinda de Jesus será como um acidente de percurso. Muitos não falam, mas na prática eles demonstram que a vinda de Jesus iria atrapalhar os seus planos.
porque ele tem tanto plano para esta vida, de poder, quem sabe, cursar uma faculdade, obter um bom emprego, juntar dinheiro, casar, construir, etc, etc. E diante desses tantos planos que essas pessoas fazem, a maioria delas não conta com o incidente, entre aspas, da vinda de Jesus. É como se essas pessoas dissessem, ainda que elas não verbalizam, mas é como se elas dissessem que a vinda de Jesus iria atrapalhar os seus planos. E isso é tão real, isso é tão verdadeiro, que você não precisa falar. Mas quando nós vivemos fazendo planos apenas para esta vida, e não contamos com a iminência da vinda de Jesus, que ele pode voltar a qualquer momento, quando nós traçamos plano e achamos que temos toda uma vida pela frente, que a nossa pátria é aqui, que nós iremos ficar aqui para sempre, isso, mesmo sem palavras, mas nossas atitudes está dizendo que nós não almejamos a vinda de Jesus. Pelo contrário, a vinda de Jesus será para nós um inconveniente, porque ela acabará atrapalhando os nossos planos nessa vida. E esta lição, quando ela nos traz esse título, voltados os olhos para a bendita esperança. Há um hino da harpa cristã que diz que nossa esperança é a sua vinda. A bendita esperança do crente é exatamente a vinda de Jesus, falando mais especificamente para a igreja, o arrebatamento da igreja, já que a vinda de Jesus ela pode ter leituras diferentes. Mas a maior esperança do cristão é exatamente o arrebatamento da igreja, o momento quando o cristão estará saindo desse mundo para poder viver com Cristo eternamente. E quando a lição ela aborda aqui da necessidade de voltarmos os olhos para essa bendita esperança que é a vinda de Jesus, isso me faz ver que nós vivemos num contexto, num mundo, não vou dizer que no passado não era assim, mas hoje é bem mais acentuada essa questão, é que existem muitas distrações para fazer com que nós venhamos a desviar o nosso olhar de Jesus, da vinda de Cristo, da bendita esperança. Então nós vivemos num contexto onde tudo aquilo que nos cerca são distrações que contribuem para nós desviarmos os olhos da vinda de Cristo, contribuem para nós desviarmos os olhos dos céus. E aí nós estamos olhando para a terra, estamos a cada dia com o nosso coração secularizado, e nós não almejamos a vinda de Cristo e nem trabalhamos para que a vinda de Cristo aconteça. Então esse momento da lição é exatamente uma oportunidade que nós temos de refletir para exatamente voltar os nossos olhos para a bendita esperança. Porque esteja eu preparado ou não, Jesus virá. A vinda de Jesus é algo certo. Ele é fiel e ele prometeu. E o Deus que prometeu, que fez a promessa de que enviaria o seu Filho ao mundo para redimir o homem e cumpriu com essa promessa, é o mesmo Deus que em Cristo Jesus fez a promessa que voltaria outra vez para buscar os seus. Então é necessário que nós entendamos que a vinda de Jesus é uma realidade, o arrebatamento da igreja é uma realidade. E eu sempre costumo dizer que é muito importante aguardar o arrebatamento da igreja, mas mais importante ainda é estar habilitado, é estar preparado para o dia da vinda de Jesus, para poder ouvir o toque da trombeta para o dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí o título da lição nós já vimos, voltados os olhos para a bendita esperança. E o texto áureo em Tito, capítulo 2, verso 13, nos diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança. E Tito está aconselhando aqui aos irmãos da igreja que deveriam estar aguardando essa bem-aventurada. É uma bem-aventurada, não é qualquer esperança. É uma bem-aventurada, é uma feliz, é uma bem-sucedida esperança. Aguardando a bem-aventurada esperança,
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho importante aqui porque Tito ele está apresentando Jesus como o grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus agora, uma vez que ele venceu a morte, que ele foi assunto aos céus, ele mesmo dizia que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E agora aqui o escritor Tito, ele está aconselhando a igreja, a todos nós, que nós estejamos aguardando essa bendita, essa bem-aventurada esperança que se concretizará com o aparecimento do grande Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que estejamos nós aguardando essa esperança, firmados na fé, porque fiel é aquele que prometeu e ele há de cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática nos apresenta a nossa esperança é algo vívido e real. É algo de fato, não é uma esperança fundamentada em homem. É algo que não morre, que não murcha. É vívido, é real. Não se baseia numa utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Ou seja, a nossa esperança é baseada exatamente naquilo que Deus se revela na Escritura e que a própria história confirmou. Todo o plano de redenção para o homem, Jesus, e enquanto homem, Jesus Cristo, como nós chamamos, a expressão Cristo, refere a Jesus enquanto Deus, a parte Deus, e Jesus refere à parte homem. Então Jesus, homem, ele é um ser, um indivíduo histórico, marcado na história. Então a nossa esperança, ela não está baseada numa utopia, ela não está baseada em ideologias humanas, imaginações humanas, mas a nossa esperança, ela foi revelada na Bíblia e confirmada pela história. Houve um homem chamado Jesus de Nazaré, que ele esteve aqui e ele foi exatamente a encarnação do Verbo. E ele esteve aqui, ele morreu e a sua ressurreição foi comprovada, inclusive nos diz a história, por cerca de 500 pessoas comprovaram, viram Jesus ressuscitado. E ele subiu aos céus, aos olhos de muitos, e prometeu que voltaria. Então, a nossa esperança não é uma fábula. A nossa esperança está baseada na revelação divina, tanto na Bíblia como no próprio Cristo, como a história ela confirma a nossa esperança. Daí nós, a responsabilidade, a necessidade de nós não nos descuidarmos e não tirarmos os olhos dessa bendita esperança que em breve será concretizada. Aí nós vamos para a leitura do texto, a leitura bíblica em classe, o livro de Atos, capítulo 1, versos 6 ao 11. Aí o primeiro verso, que é o verso 6 do capítulo 1, diz-nos assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, os discípulos de Jesus, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Que fala exatamente desse momento das últimas instruções de Jesus quanto à sua vinda. E aí os discípulos ainda não entendiam muito bem do que Jesus falava, e eles perguntam, mas é nesse momento da tua vinda que tu vais restaurar o tempo, vais restaurar o reino político de Israel? Ainda não entendia o reino espiritual de Cristo totalmente, eles ainda tinham uma visão desse reino político, e Jesus então passa para eles que não competia a eles saber o tempo, que aqui se refere exatamente à questão da restauração de Israel e às estações
que tem também uma conotação espiritual em relação ao reino espiritual, em que o Pai havia reservado pelo seu próprio poder, mas que eles receberiam a virtude do Espírito Santo para cumprir a missão para a qual eles foram chamados, que era exatamente serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E depois de dar aquelas instruções, inclusive ensiná-los, instruí-los a permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, a permanecer na cidade de Jerusalém para o cumprimento da promessa, diz o verso 9, que diziam isso, vendo eles, foi Jesus elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando dos seus olhos, Jesus sendo então aqui assunto aos céus. E aí o verso 10 nos apresenta o seguinte: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele, no caso Jesus, subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, apareceram a eles e disseram, os quais lhes disseram, varões, galileus, aqueles que eram da Galiléia, os discípulos de Jesus, por que estáis olhando para o céu? Por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ou seja, vocês estão olhando para os céus, quem sabe aí, tristes, porque vê que o seu mestre está indo embora. Porém, esse Jesus que está subindo para os céus é aquele que prometeu que iria preparar lugar. E quando ele fosse preparar esse lugar, ele voltaria para vós, para que ele pudesse levar vocês para estarem aonde ele estiver. Então aqui o anjo está confirmando, olha, esse Jesus que dentre vós foi recebido acima nos céus, ele há de vir, assim como para o céu os viste ir. Ou seja, ele há de vir, ele há de descer sobre as nuvens. Então mostra aqui exatamente, traz uma palavra de consolo aqui, tanto para os discípulos, quanto para a própria nação de Israel, mostrando a realidade da vinda de Jesus, do retorno de Jesus, tanto para a igreja, no aspecto espiritual, quanto também no futuro para Israel, para restaurar o reino na nação de Israel. Aí a introdução da lição nos apresenta: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Jesus, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou aos céus. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Eu acho interessante porque a lição, quando ela coloca que essa expectativa ela vem aumentando à medida que o tempo vai passando, infelizmente no coração de alguns sim, de outros não, e infelizmente da maioria não. Até parece que a expectativa da vinda de Jesus está sendo apagada do coração de muitos, exatamente porque estão voltados para as coisas dessa vida. E a proposta dessa lição é exatamente fazer com que nós possamos voltar os nossos olhos para essa bendita esperança, para a realidade do retorno de Jesus. E também aqui a lição ela coloca aqui, mostrando que esse evento ele será breve. E aqui eu faço uma observação, a ideia da brevidade da vinda de Jesus. Alguns podem questionar, como questionavam lá no tempo na igreja primitiva, mas desde quando nossos pais viviam, eles morreram falando de que isso iria acontecer e até agora não aconteceu nada. Porém é necessário que nós entendamos que o tempo ele é uma questão meramente humana, o tempo ele foi feito para o homem. Quando Jesus fala de um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá, quando João fala no Apocalipse, quando o texto nos apresenta a brevidade da vinda de Jesus, nós temos que entender essa expressão a partir da eternidade. Nós iremos um dia estar eternamente com o Senhor, onde lá o tempo ele não faz mais sentido, que nós vamos sair do tempo e entrar na eternidade. E é um Jesus que é eterno, que ele diz que breve virá. Então a Bíblia diz que um dia para Jesus é como 1000 anos é como um dia para Deus. Porém é necessário que nós entendamos que a nossa existência é curta, vivemos aqui 70, 80, quem sabe até 100 anos, mas a nossa vida é curta. E Jesus ele há de vir de fato,
arrebatar a igreja, ou nós iremos ao seu encontro. Já no caso, pela via da morte, nós morreremos, seremos chamados por ele e aguardando quando do momento do arrebatamento para de fato sermos transformados. Mas o certo é que nós temos que entender que aquilo que parece demorar para nós, que parece um longo tempo, para Deus é só um instante. Daí a necessidade de nós depositarmos a nossa fé em Deus. E ao mesmo tempo, eu penso que não faria muito sentido se o tempo da vinda de Jesus fosse marcado por uma data, como muitos já tentaram fazer, porque isso levaria muitos a se descuidarem ou quem sabe, a se voltarem para Deus, tão somente interessados naquilo que Deus pode dar. Mas é necessário que nós reconheçamos a necessidade de Deus. E que se porventura, ainda que não houvesse céu, que nós de fato demonstrássemos o nosso amor para com Deus. Mas o certo é que a Bíblia prometeu, Jesus prometeu, e Cristo iria vir no seu tempo. Para você talvez esteja demorando, mas Cristo virá nem antes e nem depois do tempo determinado. Cabe a cada um de nós viver na dependência de Deus, seja para participar do arrebatamento, seja para passar pela morte, para um dia aguardar a ressurreição eterna. O certo é que Jesus ele há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no primeiro tópico da lição, tem como título esse primeiro tópico: breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Sinais estão aí a nível mundial. A Bíblia fala sobre a multiplicação de sinais e também o alcance desses sinais. Sabemos que há sinais que têm multiplicado e que têm uma abrangência mundial. E não precisa nem estar falando sobre peste, guerra, terremotos. Estamos vivendo aí em meio a uma pandemia e muitos outros males que não podemos chamar de um mal, de uma coisa localizada, é algo que atinge a humanidade está debaixo do medo. Hoje você sai para a rua, quando chega em casa, tem que agradecer a Deus se não foi contaminado por um vírus. Quantos já bem perto de nós está perdendo a vida a cada dia e é um mal invisível. É algo que está amedrontando, o mundo está em medo. Então isso não é para passar despercebido, é momento de nós voltarmos os nossos olhos, o nosso olhar para a nossa redenção. E nós observarmos que o Senhor, Ele está falando de uma maneira ou de outra com a humanidade. É necessário que nós nos despertemos para a vida espiritual, para a nossa espiritualidade. Bem, então aí esse primeiro tópico aí fala sobre breve o Senhor virá, e o primeiro subtópico fala sobre a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos, nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Então todos, a despeito das linhas interpretativas quanto à vinda de Jesus, se pré, se meso, se pós-tribulacionistas, mas todos admitem que Jesus, sim, que Jesus voltará. Então todas as linhas do cristianismo concordam que Jesus vai voltar. Isso é unanimidade no tocante à volta de Jesus, só não é unanimidade como vai acontecer isso. Então há diversas interpretações sobre o tema, que é claro, o comentarista deixa bem claro que não vai tratar aqui na lição, porque não é esse o foco aqui é só mostrar a necessidade de estarmos com os olhos postos na nossa redenção. Portanto, inclui-se nessa expressão segunda vinda de Jesus, inclui-se a ideia do arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Só que são dois fatores aqui bem interessantes, que aqui o comentarista ele coloca, inclui-se na expressão segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira como subiu. Esse cenário é o da sua segunda vida em glória e não do arrebatamento.
Então aqui o comentarista, dentro, é claro, de uma visão pré-tribulacionista, ele vai aqui abordar exatamente, ou até o Meso pode encaixar aqui, mostrando essa separação da vinda de Jesus nessas duas fases aqui. Que a vinda de Jesus, quando Jesus ele diz que da mesma forma que vocês estão vendo eu subir aqui no Monte das Oliveiras, vocês virão, os anjos falando, vocês virão Jesus descer, que isso está falando exatamente da vinda de Jesus em glória, quando a Bíblia diz que Cristo, em dado momento, quando a nação de Israel estiver cercado pelos inimigos, os inimigos do povo de Deus, ali na batalha do Armagedon, ali aqueles exércitos confederados, comandados pelo anticristo, e a Bíblia diz que Israel estará cercado, não tem para onde fugir, e a Bíblia diz que Cristo descerá sobre o monte, e o monte se fenderá para que o povo de Israel possa fugir. E a Bíblia diz que naquele momento todo olho verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram, que no caso é os judeus. Então aqui, segundo a leitura, algumas leituras teológicas, e o comentarista é dessa linha, e é a linha de boa parte, ou de quase todos os pentecostais, é uma leitura escatológica, não é a única, vai mostrar exatamente que a expressão segunda vinda de Jesus, ou a vinda de Jesus em glória, melhor dizendo, é uma referência quando Jesus fala ali para os discípulos que ele viria da forma como ele havia subido, os discípulos o haviam vir, seria uma referência exatamente a essa etapa da segunda vinda de Jesus, que seria, no caso, aí a segunda etapa, e não a primeira etapa da segunda vinda, seria Jesus vir para a nação de Israel. E a primeira etapa da segunda vinda seria uma referência ao arrebatamento da igreja, quando a Bíblia diz que Jesus irá num piscar de olho e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrarmos com Cristo no ar. Portanto, são essas duas divisões aqui da expressão da segunda vinda de Jesus, que seria a primeira etapa da segunda vida, se referindo ao arrebatamento, e a segunda se referindo à vinda de Jesus em glória. O segundo subtópico da lição nos apresenta o título, Uma Promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. João 14, lá temos a promessa de não turbar o coração, que ele iria e voltaria para nos levar, para estarmos com ele. Então ele prometeu nos buscar e levar para o céu, mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar na pergunta do discípulo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Aí estava exatamente os discípulos mostrando uma preocupação de um reino físico, político, que era um pensamento que dominava a nação de Israel. Os discípulos também pensavam dessa forma. Mas Jesus então vai corrigir, no caso, os discípulos por duas razões. A primeira, ele vai mostrar aqui, no caso, o dia e a hora dessa bendita esperança. Esse dia e a hora pertence exclusivamente ao Pai, ou seja, está fora do radar da alçada humana. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, é uma restauração para todos os povos, é uma restauração espiritual. Para isso Jesus veio. Então Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, seriam alcançados pelo ministério de Jesus, pelo reino de Deus, podemos assim dizer. E aí o terceiro subtópico fala: o dia se aproxima. Ou seja, o dia da vinda de Jesus, o dia do arrebatamento da igreja se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos nossos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são, por exemplo, aqui a lição cita dois. A efusão do Espírito Santo, que é uma promessa para os últimos dias, como está lá em Joel.
que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa começou a se cumprir no dia de Pentecostes e ela continua se cumprindo em nossos dias. É um sinal aí dos últimos dias. Também que a partir nós temos aí, no caso, manifestação dessa promessa aí no decorrer da história. Por exemplo, aqui o comentarista coloca o avivamento lá da Rua Azusa, que acabou se espalhando pelo mundo inteiro. Então, mostra que exatamente a ideia aqui do movimento pentecostal como um sinal, no caso do derramamento do Espírito, o sinal da vinda de Cristo e do fim do mundo. Outro sinal de evidência do retorno de Jesus é a fundação do Estado de Israel, que Israel se torne uma nação, fazendo parte aqui, vamos dizer assim, passa a fazer parte das Nações Unidas, com direito a uma bandeira e tudo, como Estado soberano em 1948, que a Bíblia fala de quando a figueira estiver brotando, apontando para a vinda de Jesus, e essa figueira é exatamente uma metáfora, uma representação da nação de Israel. E muitos outros sinais, é claro, que apontam de que Jesus está voltando. O segundo tópico da lição fala sobre a necessidade de vigilância. Como eu falei no início, não basta estar esperando Jesus voltar. É necessário estar vigilante, é necessário estar preparado para o retorno de Jesus. A vigilância se faz necessário porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o que? O ato de vigiar, o estado de quem permanece alerta. Então, quer vigiar, está alerta. É exatamente tomar precaução, para não correr um risco, para não ser pego de surpresa. Então, nesse sentido, nós devemos estar acordados, devemos estar atentos, tendo cuidado para não nos afastarmos de Jesus, para guardarmos exatamente essa bendita esperança no nosso coração. Essa é exatamente a ideia da vigilância. E aí o primeiro subtópico coloca exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Mateus 24, 44 nos diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus prometeu, mas nós não sabemos quando será esse momento. Daí a necessidade de estarmos atentos, de estarmos apercebidos, de estarmos vigilantes, porque no momento quando nós não esperamos, Jesus pode vir. No momento quando o mundo não espera, Jesus pode vir. Mas nós, enquanto cristãos, devemos estar esperando a qualquer momento. Não esperando Jesus para amanhã, mas esperando Jesus para agora, para esse momento. Louvado seja o nome do Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe porque se deve estar vigiando. Porque exatamente ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda, a vinda de Cristo. Essa era também uma preocupação nos ensinamentos dos apóstolos. O ensino de Jesus, por exemplo, em diversas parábolas e nos seus discursos escatológicos, Jesus estava ensinando sobre isso, mostrando tanto no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, mostrando a necessidade, dando uma ênfase para que os crentes estivessem atentos para a iminência e a surpresa da sua vinda. Aí o subtópico 2, fala sobre os alarmes falsos, fala sobre aqueles que tentar estabelecer tempos, estabelecer datas para a vinda de Jesus, algo que a Bíblia não dá nenhuma autorização. O que a Bíblia manda é que nós estejamos vigilantes, todos aqueles que se atrevem a querer marcar data, Jesus vai vir em tal ano, uns diziam que viria no ano 2000, o mundo acabaria em 2012, e no passado outros marcaram datas. Todos eles erraram, porque não há autorização bíblica para isso. A Bíblia não fala sobre isso. Então aqui fala dos alarmes falsos, esse segundo subtópico, diz o seguinte: muitos líderes e grupos religiosos arriscaram sim marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias que haviam marcado data e protelaram para outras datas que continuaram falhando e continuarão falhando.
Ou seja, todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. E Jesus, agora, uma vez que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, ele assumiu o seu lugar, né? Ele nunca deixou de ser Deus e agora ele reassume a sua glória. Ele sabe muito bem o dia da sua vinda, juntamente com o Pai e, no caso, a Trindade como um todo. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer a esperança aos crentes, não a incredulidade, não a falsa expectativa e os alarmes falsos. Ou seja, a esperança da vinda de Jesus, a realidade da vinda de Jesus, e essa esperança é para nos deixar alerta, é para nos deixar confiantes, não para nos entristecer pela incerteza de não sabermos quando é, mas pelo contrário, para que nós nos aproximemos mais de Deus, sabendo que é fiel aquele que prometeu e que a qualquer momento ele cumprirá com a sua promessa. E aí o último tópico da lição, o tópico 3, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristã na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Então Deus é santo, exige santidade, Deus ele é fiel. Mas é interessante que nós entendamos que Deus ele é fiel a si mesmo. É necessário que a gente tenha muito cuidado com, apesar de hinos muito lindos, maravilhosos que existem, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não, Deus não é fiel ao homem. Deus nunca foi e nunca será fiel ao homem. Deus ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel à sua palavra. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Não porque ele deve fidelidade ao homem, mas porque ele é fiel à sua própria palavra. Ele não é homem para que minta. Então, é nesse aspecto que nós temos que entender a fidelidade de Deus. Nós temos que descansar na fidelidade de Deus, porque aquele que ele prometeu, ele é fiel consigo mesmo, ele é fiel para com a sua palavra e ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então, nesse sentido é que Deus ele é fiel. Aí o comentarista traz aqui no primeiro subtópico desse tópico 3, ele traz uma definição de fidelidade. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, do que é leal, isso em termos bíblicos. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico dentro da Bíblia. Não há como separar a expressão prática de fidelidade da ideia de alguém que é verdadeiro, de que é leal. A fidelidade do cristão implica uma verdade, implica ele ser verdadeiro, ele ser leal a Deus e também aos outros, é claro. Isso implica a ideia de fidelidade. Seja o Senhor entre nós, aí Jeremias 42, verso 5, diz o seguinte: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando que esses dois termos andam juntos. Então, aí mostrando toda boa lealdade, Tito 2,10. Portanto, fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Então, o que é ser fiel? É exatamente mostrar lealdade, respeito, constância, corresponder ao compromisso assumido e principalmente, é claro, com Deus. Segundo subtópico, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade, ou seja, Deus ele é verdadeiro. E uma vez que Deus é verdadeiro, ele é fiel com suas promessas, ele é fiel consigo mesmo. Deus ele é fiel. A fidelidade de Deus é grande, ou seja, ele é grande, não há fim na fidelidade de Deus para consigo mesmo. E expressa uma absoluta confiança e uma ideia de firmeza, assim como ele cumpriu, assim como Deus foi fiel em cumprir com a promessa que ele mesmo fez, assim como ele cumpriu com a promessa da vinda do Salvador no mundo. De igual modo, a segunda vinda de Cristo nós podemos considerar um fato incontestável.
que se Deus em Cristo prometeu que ele viria, certamente ele virá, porque ele é fiel às suas promessas, ele é fiel a si mesmo. Terceiro subtópico, a fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistos nas criaturas humanas, ou seja, então aqueles atributos morais de Deus, como ser fiel a si mesmo, o amor, a misericórdia, isso Deus quer que Deus compartilhe conosco, Ele quer que nós também possamos demonstrar para Ele, como também para as pessoas que nos cercam nos nossos relacionamentos interpessoais. Então a fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, mas também nas parábolas e ilustrações como importante virtude na vida cristã. É necessário que nós sejamos fiéis. A própria Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, louvado seja o nome do Senhor. E por último subtópico, tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando os horizontes desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta ela foi dupla. E segundo a leitura aqui do comentarista, ele vai fazer a leitura de tempos, que no grego essa passagem seria, no caso, cronos, que significa o longo período de tempo, de história. Então haveria um espaço de tempo muito longo para a pregação do Evangelho, entre a descida do Espírito Santo e essa vinda de Cristo, seria esse cronos. E estações, segundo a leitura do comentarista, nesse verso aqui seria, no caso, o tempo, o kairos de Deus aqui, uma referência ao kairos, que significa uma ocasião, ou seja, se refere a um evento, a um aspecto, no caso crítico, que devemos acompanhar de estabelecimento do reino de Deus. Então aqui, no caso, o kairos, aqui as estações, segundo o comentarista aqui, significavam uma ocasião, se referia a eventos, no caso críticos, que deveriam acontecer, que apontariam para exatamente o estabelecimento do reino. Portanto, tempos e estações, sejam no aspecto cronológico, ou seja, o kairos, tudo isso aqui são exatamente prerrogativas de Deus, está debaixo do controle de Deus, e louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a conclusão da lição nos mostra: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. E se Jesus, que dentre vós foi recebido em cima nos céus, ele advia que, assim como para o céu viste ir. A volta de Jesus para nos levar aos céus é a esperança da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que cada um de nós possamos de fato vivenciar isso que todas as lições nos apresentaram, e essa lição em especial, que nós estejamos com os nossos olhos voltados para essa bendita esperança, e que não sejamos atraídos pelas coisas deste mundo, mas que a cada dia a nossa fé, a nossa convicção esteja firmada em Deus, que o nosso maior anelo seja exatamente o dia onde Cristo ele há de vir, no qual Cristo há de vir nas nuvens, e ele há de soar a trombeta, e nós haveremos ali juntamente com os santos, sermos arrebatados para estarmos com Cristo eternamente. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus ele continue falando ao nosso coração, e que essa esperança ela nunca venha a apagar da nossa mente, do nosso espírito, do nosso coração. Que Deus nos abençoe, abençoe você, a sua vida, a sua família, que o Senhor te proteja, te guarde, te livre de todo mal. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Próxima semana estaremos aqui com uma nova lição, um novo trimestre. Que Deus vos abençoe de maneira poderosa. Oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.